Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do Na Margem Esquerda do Rio Amazonas. E para começar bem, nós vamos conversar agora com Rarife Viegas, que é arquiteto e urbanista, né? Ele que faz parte dos movimentos sociais aqui do estado do Amapá e, por coincidência, nós nos encontramos no movimento estudantil, inclusive em lados opostos. Eu era do falecido Contraponto, né, da antiga PS, do PSOL. O Harif era também do PSOL, mas ele pertencia à CST, né, eram duas correntes antagônicas. E aí nós nos conhecemos no período, né? Eu estava na graduação em História e o Harif ele estava numa transição, graduação de Geografia, mas também havia a graduação de Arquitetura e Urbanismo. Tudo bem, Harif? Tudo, Renan. Obrigado pelo convite. Eu achei muito importante esse espaço que tu está abrindo para as candidaturas, né? Que eu diria que são candidaturas à esquerda, alternativa, né? Do campo progressista da Amapá, que querendo ou não é muito carente, né? De espaço, de visibilidade, de estrutura, né? De tudo que a gente já sabe como é a política, né? Realmente a gente nunca esteve, realmente a gente nunca esteve na mesma corrente, né? Mas isso nunca fez diferença pra gente, né? Porque a gente sempre se deu muito bem, né? Sempre conseguiu dialogar. Eu acho que eu acho que tu tem a mesma coisa que é independente da organização política, né? As organizações, os movimentos, eles e os momentos passam, né? Mas as relações pessoais, as amizades ficam, né? Então a gente sempre teve uma proximidade, né? Ao longo desses anos todos, né? De processo aí político. Não, e o incrível é que a gente sempre consegue se encontrar ou numa mesa de bar ou na vida profissional, porque o Harif foi o cara que projetou o meu cafofozinho que eu tenho ali, né? E agora também, por incrível que pareça, descobrimos um dia desse que nós éramos vizinhos. Eu morando em uma rua e ele na rua depois. Ainda tem isso, nós somos vizinhos, né? Nós somos. Já trabalhamos juntos, realmente, a gente já trabalhou junto, mas não politicamente, né? A gente trabalhou junto como arquiteto e cliente, né? E eu vou te dizer, tu foi um dos meus melhores clientes, sério. Porque tu confiou totalmente, né, na minha experiência, né, nas minhas dicas, né? Tu sabe que na área da arquitetura residencial, né, que eu trabalho, né, onde eu tiro o ganha-pão, é muito difícil a gente achar mão de obra de segurança, mão de obra, como posso dizer, mão de obra qualificada, né? Como o rapaz que eu te indiquei, né? Porque eu achei muito competente. E isso também vale para outros campos, né? Da área da construção, da arquitetura, do urbanismo. Acho muito interessante. Não, mas é isso. O Harif é aquele porque eu gosto muito do BBB. Bom, bonito e barato. E a gente acabou combinando nessa relação, né, de cliente e Verdade. arquiteto. Mas olha, nesses muitos espaços que a gente se encontrou, Harif, eu acho que o principal deles foi a política, né? E nesses encontros que a gente teve nos movimentos sociais, mesa de bar, nesses locais que são que onde ocorre a ebulição política, os debates, tudo, dá para perceber que essa tua vivência, que esse teu domínio para a política, ela vem de casa, né? E você teve esse contato com a política através de uma professora dentro de casa, não foi? Sim. Eu cresci praticamente não como uma política tradicional, né? Mas a política sempre fez parte da, da minha realidade dentro de casa, né? Porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito atuante, né? Do movimento feminista, ela é trabalhista, né? Prisolista até hoje, né? Está cada vez mais raro, né? As prisolistas, trabalhistas, mas ela continua sendo muito atuante na área dela, né? Então, ela, eu também não sou a minha mãe, né? A gente diz assim que tem um legado que começou talvez com a minha avó Cota, minha bisavó, tataravó. Era a avó da minha avó, a Cota. Ela era uma fuaense que ela nasceu por volta de
1880, 1900, e que a mãe dela e o pai dela, um era indígena, outro era português. Aquela história que a gente já sabe, né? E, e quando ela casou, ela teve 7 ou 8 filhos, não lembro agora. Teve vários filhos, que era comum naquela época, né? Ela não quis ficar ali naquela realidade. Então, ela pegou os moleques e decidiu. Na época não existia mapa ainda, a gente está falando disso século XX, 1912, 14. E ela levou os moleques para Belém para estudar. Eles aprenderam a ler. Ela fugiu do marido. Ela não foi pro marido, ela deixou o marido lá em Afuá e fugiu para Belém com o moleque. E educou eles lá, né? E ela foi uma militante varguista, né? Na época do baratista, né? Na época, tá? Então, a gente costuma dizer que a gente tem essa tradição. E a minha avó, que não é muito de política, mas ela fala: a tua avó, a tua mãe tem o sangue da cota. Tu tem o sangue da cota, sabe? Então, na família tem essa piada interna do sangue da cota, sabe? Se a gente puxou pra cota nesse sentido. Acho isso muito interessante da nossa história, né? E é incrível como esses encontros, a gente pode observar que tu teve, no decorrer da tua trajetória de construção enquanto ser político, tu teve uma transição. Antes debatia a universidade, né? Depois passávamos a debater uma outra sociedade, mas hoje, através da tua formação como geógrafo e como arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Amapá, a gente observa que a tua fala política, que a tua existência política, ela passa através desse planejamento, de uma nova perspectiva do uso dos espaços urbanos na Amazônia. Como é esse Rarife hoje como ativista, com essa nova pauta de pensar os espaços amazônicos? Sim, eu realmente eu fiz essa transição porque eu acho que, querendo ou não, a gente vai mudando, né? A gente vai ampliando nossos horizontes, né? E dentro da universidade, quando eu mudei de curso, mudei de campus, né? Da geografia para arquitetura, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi, por exemplo, que essa área do urbanismo da cidade, ela estava intrinsecamente ligada com a justiça social, com os problemas políticos, questão do próprio sistema que a gente vive, né? Então eu percebi que não era só uma coisa meramente estética, havia muito mais coisas muito mais profundas por trás e alternativas que a gente não conhece na grande mídia, que a gente não vê, né, de mudança, né? Então tem várias experiências mundo afora, né? Mesmo experiências brasileiras, históricas do campo popular, né? Brasileiro de administrando cidades e conseguiram reduzir essas desigualdades profundas, históricas que a gente tem através de ferramentas de política urbana. Então, eu me apaixonei por essa área mesmo de política urbana, de militância de movimento social voltada para a cidade, né? Uma coisa que me apaixonei de fato eu vesti isso e me casei com isso. Não, e é incrível como é que a gente pode casar esse pensar uma nova sociedade, pensar um outro projeto de país através desse de pensar o espaço urbano, né? Ainda mais nós que estamos na fronteira final, né? Que Uhum. todo mundo esquece porque atravessou o Rio Amazonas, é um outro país, muda tudo, né? E é incrível como consegue regionalizar isso, porque a gente debate muito, né? O eixo sul, o eixo sudeste, Sim, nordeste, a sim, gente pensa para lá. sim. E eu tenho acompanhado nas tuas redes sociais, tu traz alguns desses desafios urbanos que nós temos aqui. E o melhor de tudo, são problemas macapaenses, problemas amapaenses, e tu acaba trazendo o debate e a solução de que a solução desses problemas eles não vai sair muito longe. Uhum. São problemas sim, são soluções simples e viáveis que nós mesmos nós podemos trazer, né? E aí eu fico pensando, né? Tu traz esse pensar o espaço urbano que ele pode garantir direitos, qualidade de vida, mas quando a gente olha para Macapá, que é uma capital da Amazônia, ela enfrenta grandes desafios. E eu quero entender como é que tu apresenta, como é que tu entende esses problemas dentro do espaço urbano de Macapá hoje. Olha, eu entendo que é uma cidade, primeiramente, para uma cidade melhor, uma cidade com uma boa qualidade de vida, é preciso envolver a população no processo. É preciso envolver
o máximo de atores possíveis na formulação da política da cidade. Então, existem experiências mundo afora, por exemplo, questão de praças, né? A manutenção da praça ela é envolvida pela comunidade, ou seja, a comunidade de vizinhança fica com uma espécie de fiscal daquela praça, existe um conselho específico para aquela praça, então os espaços eles são administrados coletivamente. Isso não vai muito longe, isso vai ter outras cidades também no próprio Brasil que já fazem isso ou tentaram fazer isso. Existem várias formas de envolver a população nesse processo e uma coisa que eu aprendi é que sempre quando a gente envolve vários atores, né, nessa área urbana, a gente só melhora a gestão, a gente só melhora o projeto, a gente só aperfeiçoa o mecanismo inicialmente proposto. Então, o que eu vejo que falta em Macapá hoje é diálogo do poder público com a sociedade realmente impactada e com os atores, por exemplo, os mais especializados, por exemplo, academia, conselho de arquitetura, né, o mesmo de engenharia, e outros conselhos que poderiam impactar naquela ação. Então, questão de transporte público, questão de própria manutenção de espaços, arborização, né, gestão de recursos hídricos como canal. A gente não aproveita nossos canais como a gente deveria, a gente não aproveita a orla como nós deveríamos, nós não respeitamos a vocação primária da orla, que é ser ribeirinha. A gente está tentando transformar a orla numa paisagem vendável para outras regiões, esquecendo o ribeirinho, esquecendo as atividades econômicas que já existiam na orla antes de ser revitalizada, né? Então, a gente meio que está tentando reproduzir paisagens de outras regiões, não adaptando, né, para a nossa realidade, e principalmente não reproduzindo arquiteturas de outras regiões, né, com climas diferentes do nosso, em plena Amazônia e numa época de mudança climática. Então, a gente está perdendo o time e a oportunidade de conseguir transformar Macapá numa cidade única, uma cidade em destaque perante não só a contexto nacional, mas também mundial na questão da sustentabilidade, da adaptação climática, né? Questão de, enfim, esses novos temas que estão sendo debatidos, né, mundialmente. E aí, um dos problemas que você listou agora, Arif, foi a crise do transporte público, que é algo que sai gestão, entra gestão, e essa crise ela se perpetua. Como é que está essa crise hoje? Ela continua, né? Ela não é de hoje, ela não é recente. Nós temos pelo menos uns 20, 30 anos que não se debate transporte coletivo em Macapá, né? Várias tentativas de se fazer um plano de mobilidade não foram para frente, licitação do transporte público não foi para frente. E é um tema muito difícil, né? Tanto de ser tratado quanto de ser enfrentado na gestão, né? Mas alguns caminhos possíveis, por exemplo, novamente, primeiro, a gente olhar outras capitais que tentaram e deram certo. E eu faço um exercício de não tentar comparar Macapá com outras capitais de outros portes, de outras realidades, de outras regiões. Então, eu costumo comparar Macapá com suas irmãs da região norte. Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, Palmas, que são cidades do mesmo porte de Macapá, a maioria ex-território, né? Porto Velho, Boa Vista e Rio Branco foram capitais territoriais também. Então, tem processos um pouco parecidos com o nosso, que a gente pode se inspirar. Em cada uma delas tem algumas características. Por exemplo, Palmas acabou de municipalizar o seu transporte coletivo, depois de 10 anos, 15 anos de muito conflito, de muito sofrimento, né, na população, no transporte público. Eles conseguiram criar uma autarquia de transporte para o transporte coletivo, arrendaram todos os ônibus privados para essa autarquia, né, e assumiram totalmente o controle do sistema, desde a bilhetagem até a manutenção, renovação de ônibus, né, frota,
funcionários, tudo. O município assumiu tudo. Isso é uma experiência que tem sido feita já em outras capitais, em outros lugares do mundo, porque só o modelo atual de concessão ele não basta para sustentar um sistema. Só a bilhetagem não basta. É preciso subsídio. Só que para o aporte de subsídio, para entregar para a iniciativa privada dessa forma, como se fosse muito arriscado, um risco, um ralo que pode simplesmente escorrer esse recurso. Então, várias cidades já estão adotando esse modelo de municipalização através da criação de uma autarquia e de um fundo municipal do transporte coletivo, que não é apenas da bilhetagem. É um fundo que vem no município e é colocado um recurso que vem no município e jogado nesse fundo. Esse fundo que vai, junto com a bilhetagem, financiar o sistema do transporte coletivo, para que ele não se sucateie, para que ele tenha transparência e tudo mais, né? Em Palmas, essa experiência tem 2 anos, já tem dado bastante certo. Né? E observando essa crise que Macapá tem, que gera gerações, né, vem de muitas gestões, qual é o papel de uma prefeitura? Qual é o papel de um vereador? Qual é o papel de cada um desses no gerenciamento dessa crise? A prefeitura tem o papel de chamar esse debate, né? Inicialmente, fazer esse enfrentamento, porque, como dizia o Brizola, voltando ao Brizola, governar é enfrentar interesses. Então é preciso escolher as lutas que vale a pena enfrentar, né? Então a prefeitura precisaria decidir enfrentar esse problema, comprar essa luta. Eu acredito que comprou mais parcialmente, né? Mas precisa ir muito além disso. Precisa realmente ousar, não manter no sistema atual de concessão que não dá certo. E o papel do vereador é justamente de propor um projeto ousado como esse, que é um projeto ousado de municipalização, né, do transporte coletivo, e a outra é fiscalizar a execução e, sobretudo, se for implementada, né, fiscalizar as contas desse órgão, desse sistema, porque é aí que acontece, é preciso ter um recurso constante, fiscalizado, para o sistema continuar renovando. Eu acredito muito que isso é possível em Macapá, porque nós somos uma cidade que, segundo o censo, tem 442 mil habitantes. Né? A gente tem não é uma capital com problemas assim, crônicos de transporte, não tem problemas sérios, sim, mas que são plenamente resolvíveis, né, ainda. Uma outra crise que a gente tem na ocupação desse espaço urbano é uma crise silenciosa, que é igual o bolsonarismo, tipo, é uma crise estética. É uma crise estética que A crise também é estética. a crise também é estética, né? E aí tem esses emaranhados de fios que estão nos nossos postes por aí, né? E aí eu vi, acompanhando nas redes sociais, tu acabou fazendo, né, um vídeo muito didático falando sobre esse emaranhado de fios que a gente tem na cidade, né? Que é muito feio, acho que também é perigoso, né? É algo que envolve a ocupação desse espaço urbano. Quando você falou de estética, eu pensei que você ia falar dos largatões lá do meio do mundo. Mas vamos falar dos fios primeiro. Então, essa questão dos fios, inclusive, tem um projeto do meu amigo Rodolfo, né, que ele fez um projeto para obrigar as concessionárias que trabalham com esses equipamentos a recolherem os fios. Porque o que acontece? A maioria desses fios que a gente vê nos postos da galera, eles não são mais usados. Eles não recolhem os fios. É uma parte ínfima daqueles fios que estão sendo utilizados por telefonia, por internet, né? Tô falando dos cabos escuros, né? Então, a grande maioria é simplesmente deixada lá, porque para eles é muito mais barato largar lá a fiação, né, os cabos, e deixar lá. Só que agora, sem manutenção, eles estão caindo, né, tem motorista, motociclista que passa, já caiu por causa de fio desse, né, a pessoa, né, foi pega por um fio desse. Eles derrubam também fiação energizada muitas vezes, né, por peso deles. Às vezes eles puxam, né, a fiação energizada. Então, é um problema sério que o pessoal não leva muito a sério, né? E que enfeia muito a cidade. E outra sobre isso também.
várias cidades no Brasil têm um plano de aterramento de fiação e cabos elétricos urbanos, né? Então, São Paulo, Curitiba, todos têm um plano de metas para daqui a 20, 30 anos, todo o processo de fiação deles esteja enterrado. Claro, onde for possível, né? Porque tem região que alaga e tal. Mas quando foi feita a privatização da CEA aqui no estado, em nenhum momento se levou isso em consideração, entendeu? De colocar, né, uma obrigação legislativa, por exemplo, de fazer um plano de aterramento dessa fiação, entendeu? Desse cabeamento todo. E também de fazer, por exemplo, uma renovação, né, dos postes existentes. Eles estão simplesmente trocando, né? Inclusive, tem outra coisa muito séria, a questão. Geralmente, a rede elétrica passa de um lado da rua. Na outra, ainda existiam algumas árvores restantes, por exemplo, ali pelo centro, pelo comércio, né, e tudo. O que a Equatorial está fazendo assim, mais em conta? Eles estão construindo a nova rede elétrica que eles estão implantando no lado que não tinha, né? Ou seja, onde ainda tinha uma árvore, alguma coisa assim, e estão terminando de desarborizar o centro de Macapá. Ou seja, a gente está. É uma coisa simples, mas que ela impacta e ela tem uma relevância, né? Não é uma coisa supérflua na minha visão, né? E aí tu já traz à tona outro tema, que é justamente essa arborização da nossa cidade. Estamos passando já por mudanças climáticas, não está mais batendo na porta, já meteu o pé na porta, a gente já está vivenciando isso. E só que muitas das vezes, na verdade, nós ainda não temos esse debate sobre as mudanças climáticas tomando conta da nossa cidade, né? E aí tu acaba trazendo também esse debate das mudanças climáticas e a forma como ela tem nos atingido enquanto cidadãos ocupando esse espaço urbano. Sim. Nós somos pessoas que gostamos de plantas, né? De verde, de árvore em casa, né? Então, mas infelizmente não é todo mundo, né? E na minha área eu vejo muito isso. Toda vez que eu tento fazer todo projeto meu eu tento manter a árvore, se tiver uma árvore, eu tento manter. Eu já fiz várias situações que eu tive que driblar, conversar com o cliente, fazer o possível a manter a árvore que eles tinham na frente, ou no meio do quintal, ou atrás, sabe? Alguma coisa assim. Não, mas Deus vai fazer, não, pelo amor de Deus, vamos contornar isso daqui. Mas voltando para a arborização urbana especificamente, né? A arborização urbana ela conta basicamente quando a árvore está, para efeitos estatísticos, né, do IBGE, principalmente quando ela está em calçada. Ela está dentro de lote, não conta, porque o IBGE analisa o domicílio, as características dele e a frente dele, ou seja, se a frente dele tem uma calçada, se ela é acessível, se tem árvore, se tem lixeira e se tem asfalto ou meio fio. Então, o IBGE ele analisa esse contexto na frente da casa, basicamente, né? E com isso ele consegue fazer um diagnóstico geral, né? Só que isso é o PNUD, não é feito em todas as capitais sempre, né? Mas análises superficiais de satélite mostram que Macapá tem perdido a cobertura vegetal, né? A arborização que existia. Imagens agora do Google Street View, que eu até lancei, né? Aquele post sobre a desarborização de Macapá, consegue comparar, por exemplo, ruas que eram arborizadas em 2012 com 2022, que é a última atualização. A gente percebe uma perda de vegetação e arborização, né? E isso, a vegetação é a primeira coisa em qualquer plano de adaptação climática, de resiliência climática, porque eu vejo que vai garantir a unidade de temperaturas, que vai reduzir, por exemplo, erosões, que vai reduzir tempestades, né, purificar o ar. Então, tem muita coisa que parte da urbanização, do plano de urbanização, num plano de sustentabilidade, de resiliência urbana. Não, e aqui a gente fica falando sobre ocupar espaço, ocupar espaço, ocupar espaço, pensar os espaços, e agora tu está pensando em ocupar um espaço, né? Tu estás lançando a tua pré-candidatura que está vindo aí. O que que a gente Sim. pode esperar dela? Olha, pode esperar muita coisa. Eu tenho algumas cartas na manga ainda.
Eu não joguei todas as cartas, mas assim, eu percebo que a minha candidatura foi a minha motivação foi porque eu cansei do sentimento de impotência, de enxergar as coisas erradas sendo feitas em Macapá e não poder fazer nada. Simplesmente só opinar, né? Em rede social não resolve. A gente precisa de fato entrar para a política, ocupar esses espaços, participar dessas reuniões, desses desses movimentos, né, de planejamento político da cidade. E eu acredito que foi uma decisão muito acertada, porque só de eu estar participando de reuniões, eu já trago esse tema que não seria tratado como deveria se eu não estivesse lá, né? Então, a gente teve essa plenária recente agora, né, Paulo, do Eixo Direito da Cidade, que eu trouxe vários colegas meus arquitetos, ex-professores meus da Unifaco, para participar do debate, que se eu não estivesse lá convidando, né, não participariam, entendeu? E todos eles trouxeram algum tema relevante, sabe? Então, eu acho que só de eu estar entrando nesses espaços, eu já estou puxando temas que não seriam devidamente tratados se eu não estivesse lá. Eu já percebi na tua fala que tu já está conectando pessoas, né? E Uhum. aí, falando em conectar pessoas, como é que está o teu posicionamento para esse processo eleitoral? Porque tu apresentou agora a tua pré-candidatura, e aí a eleição não é somente para vereador. Como é que tu está se situando aí com as pré-candidaturas à prefeitura de Macapá? Então, eu estou apoiando o Paulo Lemos, né, que é o candidato da Federação de PSOL. E eu tenho muita tranquilidade de estar com ele, né? Porque, primeiro que eu já conheço, nós estamos nos conhecendo melhor agora, né? Nesse processo, mas eu já acompanhei ele há muitos anos, né? Já fui do pessoal também há muitos anos. E para mim está sendo uma experiência muito boa porque ele, ele simplesmente acolheu todas as propostas, né, que eu tinha sugerido, né, no plano. Então, isso já foi uma demonstração de confiança, né, mas também de que ele dá importância para a pauta do direito à cidade, para as pautas de planejamento, de sustentabilidade, né, de transporte coletivo, esses temas que impactam a cidade de Macapá e que não estão sendo devidamente tratados, estão sendo relegados a segundo plano, terceiro, quarto plano. Então é isso, gente. Conversamos agora com Raif Viegas, geógrafo, arquiteto e urbanista. Falamos sobre as mudanças, o impacto das mudanças climáticas aqui na nossa cidade. Falamos sobre a arborização, falamos sobre a crise estética desse emaranhado de fios, né? Falamos sobre o bolsonarismo, falamos sobre as nossas perspectivas e os nossos encontros e desencontros que tivemos na vida. Fica aqui meu muito obrigado, Harif, por Eu que estar aqui agradeço. participando nesse episódio número 2. Eu que agradeço pelo convite e acompanhe nas redes sociais, né, no Instagram. Agora eu sou influencer também, né? Instagram e basicamente Instagram, Twitter e Facebook. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado a todos e todas que estão nos ouvindo. E nos acompanhe, porque o nosso próximo episódio, episódio número 3, nós vamos estar com a Flair Duarte, que é um episódio a transgredir, resistir e ocupar espaços. Até a próxima.